A mais uma aula da disciplina de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje iremos falar sobre bombas hidráulicas. Nas últimas aulas nós começamos a ver os grupos dos são responsáveis aí dentro do sistema hidráulico pela parte de geração, controle, atuação e ligação. Então iremos dar continuidade a essa disciplina falando das nossas bombas e na próxima aula iremos falar dos nossos motores, como ambos são elementos de fluxo, né, máquinas de fluxo, um assunto basicamente vai ser o complemento de outro. Então, assim como na pneumática nós vimos lá que existem dois tipos de compressores, né, o deslocamento positivo e o deslocamento dinâmico, aqui na hidráulica temos as bombas de deslocamento positivo, que são chamadas de hidroestáticas, e temos as bombas de deslocamento não positivo, que são chamadas de hidrodinâmica, que se assemelha lá com o deslocamento dinâmico. Então, a diferença aí vai praticamente permanecer a mesma. Nas nossas hidroestáticas, nós vamos ter baixas velocidades, baixas vazões, enquanto nós vamos ter altas pressões. Então, o que vai acontecer é que nossa energia potencial vai provocar movimentos, que aí são as bombas do tipo pistão. Nas hidrodinâmicas, nós vamos ter altas velocidades, com isso vamos ter altas vazões, porém a nossa pressão vai ser um pouco baixa. E essa energia de pressão é gerada através da energia cinética lá de rotação de um impelidor, que vai provocar os movimentos. Vamos então ver cada um desses tipos e como são divididos eles, os tipos de bombas que fazem parte dessas classificações. Primeiramente, só buscando aí na memória de quem já fez a disciplina de máquina de fluxo, provavelmente já viu esse gráfico aqui do livro do REM. Basicamente, podemos ver aí que as nossas bombas centrífugas e axiais, que são as bombas hidrodinâmicas, elas vão ter uma vazão mais alta e a nossa pressão delas aqui vai ser bem baixa, lá indo mais ou menos aqui por uns 10 a segunda metros aí de coluna de água, que é essa medida que está aí. E as nossas bombas hidroestáticas, ou de deslocamento positivo, vão ter as pressões mais altas e as vazões vão estar aqui abaixo do que as bombas hidrodinâmicas podem oferecer. Geralmente, nos nossos sistemas hidráulicos, nós queremos mais força do que velocidade, então vamos acabar usando mais as hidroestáticas. Estou falando mais das hidrodinâmicas, só para vocês relembrarem aí esse assunto que é bem importante para a nossa disciplina. Então, dentro das bombas de deslocamento positivo, nós vamos ter as bombas de engrenagem, podem ser de engrenagem interna, de externa. Vamos ter aí bombas de lóbulos, bem parecida lá também com o nosso compressor de lóbulos. E as bombas gera-rotor, que a gente vai ver daqui a pouco também, que são bombas de engrenagem. Vamos ter também as bombas de deslocamento positivo de palhetas, que podem ser balanceadas, e ter o deslocamento variável, que é uma das principais características dessas bombas de palhetas. Aí nós vimos os motores de palheta, vimos os compressores de palheta lá na parte de pneumática, e vamos ver aqui novamente. E nas bombas de deslocamento positivo que usam pistão, vamos ter aí bombas com pistões axiais e radiais. Então, para começar, vamos começar aí especificando as nossas bombas. Como que a gente vai classificar elas? Então, basicamente, nós vamos ter lá a capacidade de pressão máxima de operação, que o nosso fabricante, o nosso fornecedor, vai falar lá, a sua bomba pode operar só até essa pressão máxima aqui. Por que isso? Porque se você passar daquela pressão, vai afetar a vida útil do seu equipamento. E temos também o deslocamento
no caso teórico dessas bombas, né? Quanto de óleo elas vão conseguir bombear. Mas vemos que nem sempre esse deslocamento teórico vai ser o deslocamento real que nós vamos ter. Então, para isso, nós temos um cálculo de eficiência volumétrica, que nós pegamos o deslocamento real pelo deslocamento teórico e fazemos aí vezes 100% para achar essa eficiência volumétrica. No caso, nosso catálogo, alguns catálogos vão dar essa eficiência volumétrica também. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá. Mas aí, por exemplo, um exemplo de cálculo, né? Se você tiver uma bomba funcionando a 70 kg-força por centímetro ao quadrado de pressão, e vamos supor aí que ela desloca 40 litros de fluido por minuto, teoricamente, porém, quando você vai ver, ela está deslocando 36 litros. Então, a nossa eficiência volumétrica vai ser de 90%. A localização da nossa bomba, ela vai estar ali na linha de sucção, né, que vai estar bem próxima à tampa do nosso reservatório. É uma posição bem adequada lá, porque basicamente você quer uma linha de sucção que tenha o comprimento menor possível, né, para facilitar esse bombeamento, que você vai ter que gerar o vácuo para fazer com que o óleo dentro do nosso reservatório seja empurrado aí pela pressão atmosférica para essa linha da bomba, para essa linha de sucção aí, para que a bomba possa bombear ela. Nós vamos ver algumas coisas de pressão daqui a pouco mais na frente também. No nosso circuito hidráulico, nós vimos na última aula de introdução às particularidades do sistema hidráulico. A nossa bomba vai ser representada por esse símbolo aqui, cadê meu mouse? Vai ser representada por esse símbolo e sempre vai estar ocupada aí com o elemento acionador, que vai ser o nosso motor aí, seja ele elétrico ou de combustão. Certo, então falando de pressão atmosférica, só uma curiosidade mesmo, isso aí provavelmente vocês já viram em fisicoquímica bem antigamente, como que foi feito para determinar essa pressão atmosférica. Vocês provavelmente já viram aí que muitas vezes é usado os milímetros de mercúrio, que é o Hg. Basicamente, o que Torricelli fez para determinar essa pressão foi fazer o seguinte: ele pegou um vidro, um tubo bem fino, preencheu ele completamente de mercúrio, aí virou ele de cabeça para baixo em uma bacia contendo mercúrio também. O que, é que ele observou depois de um tempo? Que mesmo que aqui não tivesse ar empurrando esse mercúrio para baixo, esse mercúrio desceu até uma medida aí de 760 milímetros de mercúrio, o que quer dizer que a pressão atmosfera está equiparada nesses dois pontos. Então, basicamente, ela está vindo aqui empurrando o mercúrio para baixo, mas ela não consegue sobrepor esse vácuo aqui em cima. Então, basicamente, entra em equilíbrio e aqui você teria aí um vácuo de zero, né, que é um vácuo absoluto aí. A gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. Então, aí, basicamente, as pressões abaixo da pressão atmosférica, no caso aí, por exemplo, se você estiver no nível acima do mar e a pressão atmosférica for abaixo disso, quer dizer que vai estar sendo gerado um vácuo ali, que basicamente lá, se você tiver uma bomba, ela vai ter que ter uma pressão atmosférica mais baixa, ou seja, ela vai estar girando, criando um vácuo para que a pressão atmosférica possa empurrar o líquido, então, pela linha de sucção, colocando em termos assim bem práticos, né? Certo, então, utilizando essa pressão atmosférica, foi exatamente isso que eu falei. A pressão vai ser aplicada pelo líquido, por isso que geralmente a gente vai ver uma das próximas aulas que é sobre reservatório. O nosso reservatório ele vai ter uma abertura para permitir igualar a pressão dentro do reservatório com a pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, então, vai estar exercendo uma força sobre esse líquido. Quando eu começar a girar a bomba, né, ela vai
vai fazer um diferencial de pressão aqui, ou seja, vai fazer a pressão aqui cair, que ela vai sugar esse ar e mandar para fora. Isso, consequentemente, vai gerar um vácuo e a pressão atmosférica, então, vai empurrar, entre aspas, aí, esse líquido aqui para dentro. Então, não é basicamente a bomba que puxa, né? É a pressão atmosférica que empurra. Assim, a gente tente sempre pensar o contrário, né? Certo. Alguma das coisas que é bom relembrar aqui sobre bombas, vocês provavelmente já viram, quem fez máquina de fluxo deve se lembrar, que é um efeito chamado cavitação, que basicamente ele vai interferir na nossa lubrificação e vai destruir superfícies metálicas. Então, quando for se tratar de bomba aí para fazer manutenção, tem que ter um cuidado especial em relação a isso. Isso aqui com certeza são bombas aí bem usadas, né? Mas serve para descrever qual o estrago que esse processo vai fazer. Basicamente, se o nosso óleo tiver algumas bolhas de ar lá dentro, elas basicamente vão conseguir, vão aumentar lá devido a alguns fatores e depois vai explodir. Então, basicamente, ela vai fazer esse estrago mesmo, vai ser uma explosão dentro da bomba. Então ela vai ter aí uma redução da vazão, né, porque a bomba não vai estar operando normalmente. Você vai ter uma redução da potência de eixo e uma queda do rendimento. Basicamente, o que acontece é que o nosso ar dentro do sistema, né, vai ter a pressão dele vai cair, vai chegar a um ponto lá que ele vai ter uma pressão de vapor que vai formar as bolhas. Na verdade, esse gráfico aqui não vai mostrar tão bem, mas aqui basicamente mostra lá, ele está na parte líquida vai passar lá para a cavitação, aqui que foi mais fácil de ver. Basicamente, você vai ter a bomba, a pressão vai diminuir, então ela vai expandir, a pressão diminui antes de entrar aqui na bomba, né? Ela vai aumentar, a pressão é reduzida, então. Aí, quando elas chegam no tamanho máximo, né, a pressão aumenta quando você chega na sua pá lá do rotor, né? Então, basicamente, elas vão se chocar rapidamente e vai implodir devido ao aumento rápido da pressão que vai ter. Então, elas aumentam e diminuem de uma vez. Isso que é a implosão que acontece com as nossas bombas. Aí, basicamente, lá vai resultar numa vibração aqui nessa figura. Dá para ver mais ou menos como que funciona esse processo. Eu coloquei alguns vídeos aí também nos links para quem quiser ver, para ver ouvir o barulho dessa cavitação, que o ruído é bem alto mesmo. Então, se uma bomba estiver fazendo esses tipos de ruído, vai dar para ver aí que tem bolhas de ar no sistema que pode estar causando aí a cavitação. Algumas causas desse efeito de cavitação pode ser o dimensionamento incorreto daquelas tubulações de sucção que a gente fez na última aula. Podemos ter aí um fluido inadequado, talvez aí a viscosidade seja alta e a qualidade seja baixa. Alguns erros na operação, como rotação excessiva ou a linha lá de sucção está obstruída. Procedimentos incorretos também é dar a partida a frio, quando você ligar lá o seu sistema, tem que tomar esses cuidados. E os reservatórios podem estar despressurizados, ou seja, a válvula lá que equaliza a pressão atmosférica com a pressão dentro do reservatório pode estar entupida lá, e seu reservatório ele vai estar, como se diz assim, ele não vai estar conectado à atmosfera. Então, se você for sugar o ar ali, depois de um tempo, vai vai acabar que você não vai conseguir fazer com que a bomba funcione dentro desse sistema. Temos outro processo também que chama aeração. Pode ocorrer lá se o seu tubo da linha de sucção ele estiver vazando, no caso, ele tiver alguma ruptura, aí o que vai acontecer é que o ar da atmosfera vai entrar por uma dessas rupturas e vai causar ali a formação de bolhas também. Tem um efeito, então, bem basicamente, bem parecido com a cavitação.
Algumas das causas aí que pode acontecer é a aeração, o nível de óleo pode estar baixo, né? O filtro de sucção pode estar instalado demais ao nível do óleo, então por isso é sempre importante instalar o filtro de sucção lá abaixo do nível do óleo. A linha de sucção está permitindo a entrada de ar, então, por exemplo, lá se você usou braçadeira inadequada, ou se tiver rachaduras na tubulação, e também podemos ter aí o posicionamento incorreto da linha de retorno, que pode gerar uma turbulência aí se estiver próximo à linha de sucção. Então, voltando aí à relação do nosso vácuo, né? O vácuo é qualquer pressão menor que a atmosfera. Então, podemos medir ele aí de 0 até 760 milímetros de mercúrio. Como que vai funcionar isso? Essa imagem que vocês já viram. Mas aí, basicamente, temos um sistema aqui com 0 milímetros de mercúrio de vácuo. Então, basicamente, essa pressão aqui dentro vai estar igualada à atmosférica e não vai haver aqui o impulsionamento do fluido a subir por esse cano. Se a gente tiver uma pressão aqui dentro mais baixa, a pressão atmosfera então vai fazer essa força para fazer com que o fluido entre nessa tubulação e vamos ter então essa diferença que vai ser o nosso vácuo. Então 250 miligramas de mercúrio vai ser a quantidade de vácuo que a gente tem nessa câmara. Aí no vazio absoluto nós vamos ter 760 milímetros de mercúrio em vácuo. Então nós conseguimos aí igualar a nossa pressão atmosférica em um certo ponto e vamos ter o vazio absoluto aqui dentro. Então, para determinar o nosso vácuo, nós usamos um vacômetro. Como vocês podem ver aqui, vai de 0 até menos 75 centímetros de mercúrio, ou até menos 100 kPa. E por que usamos o mercúrio? O mercúrio aí tem várias propriedades. Isso aqui é mais curiosidade. Depois, se vocês quiserem ver, o vídeo mostra ali a densidade do mercúrio em relação a outros metais. Então, basicamente, você jogar uma bola de ferro lá no mercúrio, essa bola de ferro vai boiar no mercúrio. É usado bastante nas minerações aí para separar materiais metálicos. Quer dizer que na verdade foi proibido, né? Certo. Então vamos começar a falar das nossas bombas aí, que já sabemos o princípio de funcionamento delas. Então vamos começar pelas bombas de engrenagem. A primeira delas, as características delas, na verdade, vão ter uma carcaça com orifícios de entrada e saída, como vocês podem ver em todos esses exemplos aqui. O fluido está entrando por um ponto, saindo por outro, em todos esses casos. Vão ter um mecanismo de bombeamento composto por duas engrenagens. Então, essas aqui tem uma engrenagem motora e uma movida. Nesse caso aqui, vamos ter a engrenagem interna, que vai gerar a externa. Da mesma forma que a de lóbulo vai funcionar com esse mesmo princípio dessa primeira. E temos a gerorotor, que é desse mesmo tipo aqui. Ó. Só muda a quantidade de dentes aí nessa bomba. Aí uma engrenagem vai ser a motora, que vai estar ligada ao elemento acionador principal, e a outra engrenagem é a engrenagem movida. As vantagens desses tipos de bomba vai ser a eficiência e o projeto simples, porque para você montar elas ali vai ser bem menos complicado do que, vamos supor, uma bomba a pistão. Vai ser compacta, leve, comparando aí com a sua capacidade, então ela vai conseguir resistir pressões bem altas. Vai ter uma eficiência da pressão de operação, resistente aos efeitos de cavitação, porque não vai ter velocidades altas, né, comparado às bombas hidrodinâmicas, que a gente não vai usar tanto nos sistemas hidráulicos. Vai ter alta tolerância. Vai ter alta tolerância à contaminação dos sistemas. Também vai ser resistente a operações a baixas temperaturas. Vai ter aí um mancal de apoio no eixo, né?
e vai ter compatibilidade com vários fluidos. Então, todas essas vantagens se referem às bombas de engrenagem. Aí aqui basicamente uma bomba de engrenagem externa que a gente vai usar. Temos uma entrada de fluido por um lado e a saída por outro. Isso aqui é bem mais compacta do que aquelas exibidas lá, né? Aí basicamente ela vai entrar, você vai ter a engrenagem motora, a engrenagem movida, e do outro lado lá a gente vai ter essa parte que vai girar a nossa engrenagem movida, que vai ser mais ou menos aqui, ó, se você tivesse o motor acoplado. Certo, então o funcionamento delas nós já vimos lá na parte de compressores, não vou ficar repetindo muito, mas basicamente aqui também tem uma imagem explicando como funciona isso, depois vocês dão uma olhada na apostila PARC. Vou passar bem rapidamente para não ficar muito maçante, depois vocês dão uma olhada nessa parte de funcionamento. A nossa bomba então vai gerar o vácuo, que vai permitir a entrada do fluido. Com essas engrenagens movendo uma no sentido contrário da outra, o fluido vai ser empurrado nessa direção, vai ser comprimido, porque a câmera vai reduzir o tamanho, e vai sair aí com uma pressão maior, que é a pressão que nós desejamos aí para o nosso sistema. Então, basicamente, todas as engrenagens vai ter esse tipo de funcionamento, né? Vai ter o vácuo, vai ter o óleo transportado aí pelo contato aí, na verdade, vai fazer umas pequenas câmaras aqui entre o dente da engrenagem e a carcaça. Aí ele vai ser forçado pela saída aqui com a pressão desejada. Certo, então basicamente aí temos a engrenagem externa, que pode alcançar aí 200, pressões até 210 bar e vazões até 660 litros por minuto, que é bastante coisa. Tem um vídeo aqui mostrando, depois se vocês quiserem dar uma olhada, acredito que External gear esse aqui não pump vai ter o uses two áudio gears não, rotating against each other, mas deve a aparecer motor para vocês connected com to a áudio. shaft. Mas é só para ver o This is funcionamento called the mesmo. Aí drive gear mostrando because it is a driven by a nossa motor and it engrenagem in motora, turn que está meshes with ligada aí and drives the movement of the ao second nosso motor gear. acionador, e a engrenagem movida. As the gears rotate away from each other and come out of mesh, they create an expanding volume on the inlet side of the pump. This creates a vacuum at the inlet Então, port, allowing basicamente, fluid to nós vamos flow ter a entrada into do the pump. fluido. Nesse Then momento, fluid ele flows vai ser into the então cavities and is trapped by the aprisionado, gear vamos dizer teeth. assim, né? As the gears Vai rotate, a ser flow path vedado is pelo created contato around the dos dentes outside com a of each one. carcaça. Fluid Vai trapped ter in the uma slots redução between teeth is carried around and discharged into the cavity with the outlet port. dessa Meshing nossa of the teeth vedação, in the center of e the quando for pump saindo seals the aqui, outlet ele port vai ser from the inlet exposto a uma port. pressão No maior. fluid passes O between the legal aqui é gears. que essa pressão maior vai The impedir advantages que of o ar external gear entre pumps nessa are their high direção. speed and pressure, As relatively vantagens aí quiet operation, and that their design dessa accommodates nossa a bomba de wide engrenagem variety of materials. vão ter alta velocidade, pressão, vai ter uma operação silenciosa e ter uma variedade aí de materiais que podem ser usados na sua construção. Disadvantages Algumas include bushings desvantagens, in the liquid area can basicamente aí as nossas vedações podem ter um become desgaste com o worn, tempo, né? and that they have fixed end clearances. Internal gear pumps are exceptionally versatile. This type of pump has one inner gear, Certo, aí which já is entra inside. nas outros tipos de engrenagem. Vamos então passar para a bomba de engrenagem interna. Na bomba de engrenagem interna, nós vamos ter aí vai ter um formato de meia-lua de vedação para fazer a vedação do nosso sistema, e ela vai ser colocada entre esses dois dentes aqui, que é o dente interno e o dente externo. Isso vai permitir então que você forme câmeras diferentes aqui, que vão permitir essa compressão do fluido. Então, basicamente, lá você vai ter uma vedação entre a engrenagem interna e essa
essa meia-lua, essa vedação de meia-lua, e na parte de baixo também vai acontecer a mesma coisa. O princípio de funcionamento, então, é bem parecido lá com o que a gente já sabe, né, das engrenagens internas. O fluido entra, aí ele é dividido entre dois caminhos, a parte aqui onde a engrenagem interna encontra a meia-lua e depois a parte aí da engrenagem externa e a meia-lua. Então a bomba funciona completamente submersa e esses espaços aí sendo fechados vai conseguir empurrar esse fluido e aumentar a sua pressão. Aí tem algumas características dessa bomba. Temos aí também um vídeo Internal mostrando o gear pumps funcionamento are dela para ficar exceptionally mais versatile. claro. This type of pump has the inner gear has a shaft driven by a motor and has teeth that protrude outward. The outer gear has teeth that protrude inward toward the center of the pump. As the inner gear rotates, it meshes trapped in the carried stationary and Avançamos um pouquinho are a aqui. smooth and Algumas almost pulseless vantagens. flow, and O nosso fluxo aí ele vai ser suave, então ele não vai ter pulsos. slightly more horsepower for its size. Ela vai ter Disadvantages are its higher uma cost, potência maior limited pelo size tamanho dela, range, porém vai ter o custo low to maior aí, moderate que a pressure rating, aplicação dela é limitada. Ou quer dizer, o tamanho dela é limitado, tem uma faixa limitada de tamanhos. Tem uma internal gear pressão pumps are baixa para moderada. Temos aí também a bomba de lóbulos, dependendo do tipo de bomba que estiver usando. Pode ter um ou dois ou mais lóbulos. Nesse caso aqui tem uma de 3 lóbulos e uma de 2 lóbulos. Funciona com o mesmo princípio das duas anteriores, porém o deslocamento volumétrico vai ser ainda maior. Essa imagem aqui é bem legal, que dá para ver lá a pressão aumentando no nosso sistema, enquanto as câmeras são comprimidas aqui, né? E aqui basicamente mostra o funcionamento dessa câmara de lóbulos para movimentação de alimentícios. Por exemplo, aqui no caso tinha um exemplo com o transporte de morangos. Se você quiser, por exemplo, fazer esse fluxo maior. Aqui no caso é representado só por essas bolinhas vermelhas mesmo. Temos a bomba do tipo geromotor, parece um pouco lá a bomba de engrenagem interna, porém aí vai ser um pouquinho diferente, que a gente não vai ter a vedação de meia-lua. Também vamos ter um deslocamento volumétrico maior em relação aí, em relação às outras bombas. O legal dela é que, se vocês perceberem essas bombas de aeromotor, geralmente o que vai acontecer? Geralmente vamos ter engrenagem interna aqui com número de dentes e a engrenagem interna vai ter um número, um número acima. Então vai ser 4 na engrenagem motora e 5 na engrenagem movida. Então vai ter ranhuras aí que a engrenagem interna vai conseguir acoplar e fazer essa movimentação. Outra imagem legal, esse aqui é de uma faculdade lá da Alemanha, acredito eu, que mostra o que acontece com a velocidade aqui no nosso sistema. Basicamente, ela vai entrar com uma velocidade alta e a velocidade vai ser reduzida depois que você fazer a compressão. Então, você entra com velocidade alta, aumenta a pressão, ela vai sair com pressão mais alta, porém com velocidade mais baixa. Certo, alguns tipos de bombas também podem ter o volume variável e podem ser balanceadas. No caso dessas engrenagens que eu falei, elas não vão ter um balanceamento. O que que isso significa? Significa que a pressão desse lado aqui vai ser muito maior que a pressão desse. Então vai ser absurda assim essa diferença. E que isso pode acontecer, que pode acarretar? Isso pode acarretar a danificação da nossa bomba, porque essa pressão vai estar fazendo uma força contrária aqui
vai estar querendo vir no sentido oposto também. Esse problema não vai acontecer, né, quer dizer, esse problema vai acontecer na maioria das bombas que a gente está usando, principalmente essas de engrenagem. Só vamos ter um caso aí das bombas de palheta que a gente consegue atuar de forma a reduzir essa pressão. Então a gente consegue fazer um balanceamento ali entre as forças. Também temos a parte do volume variável. Como que a gente faria para variar o volume aí que essas bombas estão bombeando? Uma coisa bem simples, né, gente? A gente altera a velocidade do elemento acionador. No caso, se você alterar a rotação do motor, vai alterar a rotação da bomba, vai reduzir, alterar então o deslocamento do fluido. Então, para nós fazermos essa variação do volume, nós mexemos lá no nosso motor, na rotação do motor. Certo, então vamos falar das bombas de palheta, vamos passar bem rapidamente aqui. A gente já viu as explicações lá de como funciona a bomba de palheta, mas basicamente, só para resumir aí, vai ter um rotor excêntrico. O que é excêntrico? Que basicamente ele não vai estar alinhado certinho aqui. Nesse caso aqui ele está, mas basicamente a gente tem um círculo aqui que a carcaça forma. Ao invés dele estar centrado aqui bonitinho, ele vai estar um pouquinho abaixo. Isso que quer dizer excêntrico. Então, se pedir lá para descrever uma bomba de palheta, essa é uma das principais características. A segunda dela vai ter aí ranhuras com palhetas que deslizam durante o seu movimento. Então, basicamente, essa ranhura vai permitir que essas palhetas subam e desçam aqui, dependendo do contato com essa carcaça. Então, essa carcaça vai conseguir, aliás, a partir da rotação, né, você vai ter a vedação que essas palhetas vão propiciar, só que a força que você vai ter que pode ser da mola ou do próprio fluido para fazer essa palheta avançar, não vai superar a força aqui da carcaça. Então a carcaça supera essa força e empurra as nossas palhetas de volta para a ranhura. Aí eu acho que lá na apostila Parker tem explicando mais ou menos como que faz a regulação com pressão do fluido ou com bolas, mas não vamos entrar em detalhes sobre isso. Isso aí seria um estudo avançado sobre essas bombas de palhetas. Mas aí, basicamente, vão ter essas principais características. As câmaras de bombeamento aí da nossa bomba de palhetas, então elas vão ser vedadas por duas palhetas, a carcaça e o nosso próprio rotor. Esse volume vai ser reduzido, consequentemente, reduzindo o volume, você consegue aumentar a pressão e vai ter a pressão maior lá na saída do nosso sistema. Também você pode regular a excentricidade desse rotor e alterar a vazão. Eu falei lá que o volume podia variar lá, alterando a velocidade de rotação do motor. Aqui temos a segunda opção, que é só para esse tipo de bombas. Aí podemos ter vazões entre essa faixa e pressões até 200 bar. Certo, isso aí é só um esquema lá do FIAGA. Já falei praticamente tudo. As vantagens aí da nossa bomba, que ela vai ter um baixo nível de ruído, fornece uma vazão mais uniforme, assim como aquela lá do gero-rotor. Vamos ter então menor oscilação aí na linha do sistema hidráulico, não vou ter aquele diferencial de pressão, e vai ter uma grande tolerância à contaminação do sistema. Certo, falei lá então na parte de volume sobre balanceamento. O que vai acontecer no nosso sistema? Uma bomba não balanceada vai acontecer isso aqui, ó. E basicamente a pressão que nós acabamos de gerar aí por essa rotação e redução de volume, ela vai fazer uma força reversa sobre o nosso eixo. Então o nosso eixo vai ser carregado lateralmente. Para combater isso, nas bombas de palheta, nós usamos uma carcaça oval. Então, basicamente, ao invés de ter o eixo excêntrico,
nós conseguimos ter essa carcaça oval, no qual vamos ter pressão entrando dos dois lados, ou no caso saindo dos dois lados, né? Então, por exemplo, a gente teria a entrada de um lado e a entrada de outro. Quando o nosso rotor girasse, ele seria liberado aqui com pressão maior, seria liberado aqui com pressão maior, só que essa pressão está fazendo força oposta, como é o caso aqui dessa figura balanceada. A pressão está fazendo força aqui, só que tem outra pressão para fazer força aqui e balancear o nosso sistema. Uma ideia bem interessante aí para combater um problema bem chato que ocorre nas bombas, né, gente? Então, basicamente, você vai ter duas entradas e duas saídas nas nossas bombas de palheta aí. Aí podemos ter, então, a alteração da excentricidade do nosso eixo, através aí de uma regulagem por parafuso, e isso pode alterar o nosso volume também, assim como a rotação do motor que a gente falou previamente. Aí depois, quem quiser dar uma olhada nisso, pode ficar à vontade. Ah, certo. Outra coisa que vale citar é em relação à regulagem dessas bombas de palheta quando você ultrapassa um limite de pressão. Se você, ao invés de não tiver uma válvula lá limitadora, você consegue, através aí de uma mola, de uma regulagem de mola, fazer com que, se a pressão do sistema ultrapassar um ponto, ela vai fazer isso aqui que a gente falou, né? Essa parte de volume variável, ela vai reduzir a excentricidade então dos nossos eixos e vai reduzir ali então o volume que nós vamos inserir no sistema. Consequentemente, você vai ter um volume muito mais baixo do que o volume de operação e vai evitar ali que a pressão do seu sistema aumente. Então, essa também é uma das soluções aí para as bombas que utilizam as palhetas. Em inglês aí, essas bombas são conhecidas como Rotatory Vane Pump. Tem um A vídeo aqui rotary também vane mostrando a pump. aplicação. Vou passar um pouquinho na frente, porque a gente já viu lá como funciona. Nesse caso aqui, nós temos, parece ser molas ali dentro mesmo, que vão contrair e vão empurrar as nossas palhetas. Bem legal o funcionamento. Esses vídeos aqui também são bem legais. Mostram aí também as vantagens e as desvantagens. For both high pressure. No caso, ela vai conseguir bombear fluidos com baixa viscosidade e a pressões altas. Ela pode, no caso, funcionar seca por períodos curtos de tempo. Desenvolve um bom vácuo, então ela vai conseguir fazer uma sucção lá na linha de sucção. And high As viscosity. desvantagens, que ela vai ter uma complexidade maior, ela não vai ser bem adaptada para pressões muito altas e ela não consegue fazer o bombeamento de fluidos de alta viscosidade. Então, isso aí são coisas para se lembrar sempre. A rotary vane pump. Eu coloquei o vídeo duas vezes, não. Certo, passamos então para as bombas de pistão. As bombas de pistão, nós já conhecemos o princípio de funcionamento, mas aqui há um elemento que vai aumentar a complexidade desse nosso sistema. Nesse caso aqui, essas bombas de pistão podem ser radiais ou axiais. Vamos começar aí falando então das características dessas bombas. Elas vão sugar o fluido em um sentido e vai expulsar no sentido contrário. Então, basicamente, vai ter toda aquela parte de sucção em que o pistão desce, aí a câmara é fechada e a pressão sobe, fazendo com que o volume reduza, a pressão aumente e você expulsa o fluxo nesse sentido aí. O mecanismo aí é bem parecido com aquele lá que a gente já viu em motores de combustão interna, a gente também já viu alguns compressores que funcionam dessa forma, e assim como os compressores a pistão, as bombas a pistão elas vão ter pressões altíssimas, então para altas aplicações são elas que nós vamos usar. E também tem um alto rendimento aí, que vai ser importante quando a gente estiver falando de eficiência no nosso sistema.
Nesse caso aqui, essa bomba de pistão, podemos ter dois tipos, que no caso aqui a entrada vai ser interna aqui e a saída vai ser por aqui. O que vai acontecer? Esse nosso pistão vai ser como se fosse aquelas palhetas lá, então ela vai estar em contato com o anel do sistema e a rotação vai fazer elas subirem e descerem. Isso aqui é um tipo bem diferenciado. Em outro caso, nós vamos ter como se fosse os pistões normais que a gente conhece. Vai ter entrada aqui no nosso sistema. Aqui embaixo nós vamos ter uma placa guia que vai rotar, né? Vai fazer a rotação aqui. E dependendo da inclinação dessa placa, como vocês podem ver, olha lá o que vai acontecer. Se o nosso pistão está aqui, quando ele estiver lá em cima, ele já vai estar comprimido o nosso fluido. Então, a partir da rotação dessa placa guia, nós conseguimos permitir essa entrada do fluido aqui dentro. Aí ele vai girando e vai fazendo a saída do fluido. As vantagens aí dessas bombas é que elas vão ter baixo nível de ruídos, compensação de pressão, compensação remota de pressão também, sensoriamento de carga e baixa pressão de alívio. Esse, então, que eu estava mostrando era o axial, o primeiro lá era o radial. Uma característica desse axial vai ser, então, esse prato guia, e a partir da inclinação dele, nós conseguimos fazer esse movimento axial dos pistões, ou seja, o movimento de subida e descida, e o ajuste da vazão desse nosso sistema pode ser feito alterando a inclinação desse prato também. Então, isso aqui mostra mais ou menos o funcionamento do nosso sistema, mas acredito que essas imagens não são muito ilustrativas. Talvez o vídeo vai ser melhor para nós vermos isso. Coloquei ele aqui então. Wash plate is a E device vou avançar um pouquinho aqui na velocidade maior. Aí, como vocês podem ver, to a temos cylinder o block eixo, containing temos aí o bloco onde a gente vai ter os furos aí, onde os nossos cilindros vão fazer um movimento axial de subida e pistons, descida. which are E pressed vamos ter against a os nossos stationary swash pistões plate that sits at an e o angle nosso to the prato cylinder. guia, que é esse swash plate, que dá nome As the à shaft bomba em rotates, the inglês. piston Aí aqui fica mais fácil de ver o funcionamento. Você vai ter o giro desse prato guia e dessa forma vai move against conseguir the ali swash fazer plate, a causing descida them do to pistão reciprocate de um within lado the e a piston subida block. de outro. Então, The basicamente, pistons quando create você a vacuum that insere forces o fluid fluido no in sistema, during half a revolution você and consegue expels ter a fluid during absorção, the other a half. entrada do ar e On the depois intake ele é stroke, a comprimido lá spring para ensures the sair. pistons pull back and maintain contact with the swash plate, causing fluid to fill the empty Então, cavity ele left encheu até um behind. certo ponto On e the agora discharge começa a stroke, the comprimir angle of the swash o plate nosso forces the sistema pistons e back fazer a inside the piston descarga block desse and ar discharges the fluid. comprimido. The greater the slant on the swash plate, the further the pump pistons move and the more fluid they transfer. This Só uma coisa que não mostrou aqui, deixa eu ver se mostra o lado de lá. Assim, ele não mostra as portas de entrada e saída aqui não. Opa. Não sei se alguma das imagens aqui mostra as portas de entrada e saída. Seria legal colocar uma imagem dessas, wash depois plate eu procuro. Certo. Continuando então, temos aí as bombas de pistão axial. Aqui no caso, a quantidade de pistões dela vai ser um pouquinho exagerado, vamos dizer assim, né? De 3 a 9 pistões. Por que você vai colocando mais pistões? Não sei se vocês lembram lá quando nós falamos de compressores que usam pistão, o que vai acontecer? Eles vão ter uma pulsação ali no nosso sistema. Deixa eu só ver aqui. Certo. Sei que não estava gravando, não. Eles vão ter uma pulsação no nosso sistema. Então, no tempo do ar entrar e ele sair, vai ter ali então um pico de pressão. A pressão caiu porque o ar entrou e o ar foi comprimido e saiu. Então você vai ter essa pressão, a saindo, a saindo, a saindo, a saindo, a saindo.
Enquanto as outras bombas lá que a gente falou, o ar está continuamente lá saindo. Então você não tem esse intervalo aí de puxar o ar, né, sugar o ar para fazer a compressão e para a saída. Então, para minimizar isso, nós usamos as bombas de pistão axial com mais pistões, porque aí você vai evitar esse tempo de pulsação. Evitando o tempo de pulsação, você vai evitar ali que seu sistema fique vibrando. É uma das principais coisas aí que a gente quer evitar no sistema hidráulico. Então, basicamente, aí o movimento dessa nossa bomba é criado pelo movimento de um rotor excêntrico de molas que faz com que o pistão retorne à sua posição inicial. Parece bem, comparando assim, parece o motor de palhetas, né? Mas não é o motor de palhetas, é o de pistão. Aí aqui, nesse tipo, nós vamos ter o anel excêntrico aqui, os nossos pistões com molas, a gente vai conseguir fazer então esse movimento de descida e subida para a entrada de ar e a saída. Aqui também tem mostrando o movimento lateral, bem legal esse desenho, que mostra bem perfeitamente. Nesse aqui, os pistões já vão estar mais interligados aí com o rotor principal, ao contrário desse aqui. O primeiro que eu mostrei para vocês, ele vai ter o sistema interno. Esse aqui, com certeza, a complexidade dele vai ser um pouquinho maior, né? Porque a parte de entrada dos pistões vai estar na parte interna. Então, isso aí é uma coisa a se considerar também na escolha desses tipos de compressores. Aí temos aqui um vídeo também para mostrar. Radial pump. Vou avançar um pouco. Certo. Aqui podemos ver lá o nosso eixo é um pentágono, né? Então os nossos cilindros, os nossos pistões, eles vão estar conectados a esse pentágono aí que está conectado ao eixo motor. The pistons are arranged like wheel spokes around a cylinder block with an eccentric central Na cam verdade, ele vai mounted on a deslizar drive nesse shaft. pentágono, né? As the shaft rotates, the cam moves towards the pistons, forcing them down into the cylinder block and discharging the fluid. Eles vão deslizar As nesse the cam pentágono. moves away, springs help Complexidade de fazer retract the uma coisinha piston dessa and aí cause não the deve intake ser stroke. nem um Check pouco valves ensure that fluid only enters the fácil. inlet ports and only exits the Aí podemos outlet ver algumas ports. válvulas aqui que Radial controlam a piston entrada e a pumps have saída a de low ar. noise Muito legal level, essa very high ilustração. loads at low speeds. Radial pumps are Certo. Então, essas foram as bombas que nós vimos. Podem ter alguns tipos, mas essas são as principais, que são as bombas de engrenagem interna ou engrenagem externa, engrenagem interna, de lóbulos e gero-rotor. Temos as bombas de palhetas, as bombas de pistão axial e radial. E como que nós vamos fazer para selecionar essas nossas bombas? Nós vimos em algumas aulas anteriores que um dos parâmetros principais para o nosso projeto lá de sistemas hidráulicos é a força de avanço. Então, a partir da força de avanço, nós conseguimos determinar aí a pressão de trabalho da bomba. E também podemos determinar lá pela velocidade de avanço qual vai ser a vazão da bomba. Então, com esses dois elementos, com a força de avanço, velocidade de avanço, eu consigo chegar a essas duas variáveis. Então, olhando lá no catálogo dos nossos fabricantes, começar aqui desde o primeiro, nós podemos ver, por exemplo, uma bomba de engrenagem. O nosso fabricante vai ter lá todas as vantagens e desvantagens dessa bomba. Vamos ter lá as características técnicas, que vai ser a nossa vazão. Aí, no caso, falando lá, vazão a uma certa rotação. A pressão, dependendo dos modelos, aqui chega até 172 bar. A rotação dessas bombas, o tipo de montagem, o tipo de material. Aí tem alguns dados de instalação que também são importantes. Por exemplo, a condição de entrada, que vai falar lá qual que é o vácuo máximo que você vai ter na sua bomba, dependendo da rotação.
Também temos operação ou temperatura de operação e o tipo de filtragem. Aí esses catálogos aqui são, esse também é da Parker, vai ter praticamente as mesmas informações, exceto aqui, por exemplo, a viscosidade. Opa, a viscosidade e o filtro recomendado aí para a sucção, ou no caso aqui de retorno. Temos aí uma bomba de engrenagem externa da Bosch aí, né? Que vai falar o tamanho nominal, pressão máxima, volume de deslocamento. Embaixo deve ter alguma tabela falando as características aí do tipo de bomba que a gente for utilizar. Temos catálogo aqui de bombas de engrenagem. Esse catálogo é de quem? Vista Hydraulics. Deslocamento volumétrico, pressão máxima contínua, pressão máxima intermitente, rotação máxima, rotação mínima. Todos esses dados aí já são dados pelo fabricante. Então, basicamente, lá deslocamento da bomba do lado do eixo, rotação, pressão máxima, os tipos de óleo, qual que é a viscosidade máxima, entre outros. Então, com essas características aí, nós conseguimos definir qual bomba usar no nosso sistema. Aí sempre tem em mente lá também sobre as vazões induzidas no retorno e no avanço, e sempre nos lembrar de como fazer a ampliação desse sistema. E no caso dos sistemas hidráulicos não vai ter tanta ampliação, mas também sempre lembrar dessa ampliação, se for ter, e da perda de carga aí na nossa linha de pressão. Aí alguns cálculos aqui que podemos fazer para determinar o tamanho nominal da bomba. A gente pode determinar aí o volume de absorção, que é a nossa cilindrada, vai ser dado aí por GV igual 1000 vezes a vazão da bomba sobre a rotação vezes o rendimento volumétrico. Temos o momento de torção absorvido, que pode ser determinado por essas duas fórmulas, e a potência absorvida. Nós não vamos entrar muito em detalhe nisso aqui. No projeto, provavelmente vocês vão ter que fazer, mas não tem muito segredo aqui. Você vai ter as variáveis, por exemplo, vazão da bomba, o rendimento volumétrico, e simplesmente vai substituir no seu sistema para ver aí qual que vai ser o volume de absorção, o momento de toque absorvido e a potência absorvida. Então, por exemplo, se a gente tiver aí uma bomba com o QB igual a 32,6 litros por minuto, nós já temos o QB aqui, já temos o QB aqui e aqui também. Ela está acoplada ao motor elétrico com a rotação de 1750. Então, o N aqui, aqui e aqui. Vamos calcular o deslocamento, a potência e o momento de torção. Aí vamos precisar de algumas coisas. Por exemplo, o rendimento volumétrico. O problema aqui é dado o rendimento volumétrico é de 0,92, então sem problemas. Temos o NMI, que é o rendimento mecânico hidráulico, pode ser determinado aqui. Temos aí o diferencial de pressão, que está aqui também, diferencial de pressão. E o N maiúsculo vai ser o quê? Vai ser a nossa potência absorvida. Então, se você tiver a potência absorvida... Opa! Não dá para desfazer. Se você tiver a potência absorvida e a rotação, você consegue determinar o momento de torção absorvido. Se você tiver um momento de absorção, um momento de torção absorvido e a velocidade de rotação, você consegue calcular a potência absorvida. Bem legal esse trem. A única diferença aqui que vamos ter, então, que vamos precisar, que precisaríamos se não tivéssemos como calcular o momento de torção, seria o NT. Aqui no caso, nós temos todos esses dados, conseguimos calcular o momento de torção, então podemos usar essa fórmula e essa fórmula. Aí fazendo os dados, colocando no sistema, esse exemplo lá é do Fialho, podemos calcular esses três fatores aí que a gente precisa para determinar o tamanho nominal de uma bomba.
Então, temos uma tabela aqui da Rexroth, que é da Bosch. Podemos ver lá qual que é o volume absorvido. Então, 20,24. Acima disso, nós temos o 22,4. Então, vamos escolher esse aí. Que mais? Temos ali que o nosso momento de torção absorvido vai ser 37,5 e a nossa potência absorvida vai ser 6,87. Na tabela nós temos a potência absorvida, então tem que ser 6,87, teria que estar mais ou menos aqui, ó. Em relação à torção, não temos falando nada aqui, então nós podemos escolher esse tamanho nominal da bomba. Aí, basicamente, nós determinamos a pressão que a nossa bomba vai trabalhar através disso também. Certo, algumas outras coisas que vale a pena falar, curva característica da bomba, que no caso a vazão teórica recalca independente da diferença de pressão desenvolvida. Isso aqui é só para relembrar lá máquina de fluido. Então, basicamente, aqui o que vai acontecer? A nossa vazão teórica está mais ou menos aqui, a nossa vazão vai cair à medida então que a nosso H aumenta. Aí temos a curva característica aí da pressão pela o nosso fluxo, né? Então a curva teórica, a curva real e a curva da bomba com válvula de alívio. O caso aqui é só para lembrar desses conceitos. Aí temos então a instalação de dimensionamentos, algumas coisas aí, evitar desalinhamentos axiais e angulares e também utilizar os acoplamentos flexíveis do nosso sistema. Então, temos alguns exercícios aí para vocês fazerem dessa parte de bombas. Na próxima aula iremos falar de motores hidráulicos.